Glória a Deus. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. O livro de Miqueias diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Tem uma versão que troca o bom pelo benigno, como o estudo de um dos frutos é benignidade, né? Algumas versões trocou o termo bom por benigno, mas não é diferente, eles são quase que irmãos gêmeos, tem poucas diferenças e nós iremos mostrar algumas diferenças que tem de benignidade acerca de bondade, que também é um dos frutos. Tá tentando, né? Vamos lá. Benignidade. Nós podemos falar que basicamente o ser benigno, esse fruto, um dos frutos do Espírito Santo, é o fruto que nos ensina a como julgar o outro. Mas alguém pode falar assim: pô, mas julgar não é pecado? E isso tem se difundido muito no meio evangélico. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com juízo com que vos julgardes, vos julgarão a vós outros, né? Então utilizo muito esse texto para não julgar. Curiosamente, muitos dos que fazem isso, fazem por alguns motivos. Primeiro, por legislar em causa própria, né? Eu já te falei que nós temos um costume muito ruim, e é de todo ser humano. Começou lá com Adão. Lembra de Adão? Foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, ele mesmo não viu o seu erro. Foi a mulher que tu me deste, né? E aí Deus fala assim: não, todos são culpados, você é mais, porque de você emana toda a bênção, né? Quer dizer, se só Eva tivesse pecado, muito pouco provável a humanidade iria sofrer o que sofre hoje, porque é de Adão que emanava toda a bênção. Por isso que é um texto muito bom que diz assim: a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Por isso que nós líderes, embora sejamos falhos, né? Embora pequemos, né? Nós temos que fazer de tudo para ser o exemplo e não errar. E se errarmos o menos possível, embora nós não sejamos em nada mais santo do que aqueles que não são líder. Mas infelizmente essa é a lei, esse é o princípio. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então somos o espelho, e as pessoas têm que ver isso no meio de nós, não é? Eu já expliquei algumas vezes que quando Jesus fala não julgueis para que não sejais julgados, ele está se referindo àquelas pessoas que não tinham moral e que não tinham capacidade para fazer. Ou seja, ele era ladrão e queria julgar o ladrão. Ele era adúltero e queria julgar o adúltero, não é? Ele era fofoqueiro e queria falar mal do fofoqueiro. Aí por isso que lá, né, no finalzinho desse texto, que ele diz não julgueis para que não sejais julgados, ele fala uma coisa bem clara. Ele diz assim: tire primeiro a trave que está no teu olho, então verás bem, né? Por que ele manda tirar a trave? É porque ele não está dizendo que você não pode julgar, né? É igual o juiz, todo mundo tem pecado, né? O juiz, ele erra como qualquer outro ser humano, mas ele está lá para julgar. Então ele primeiro se habilita para ter condições de fazer o julgamento. Mas que julgamento é esse? Aí é um julgamento não no sentido de vingança, não no sentido de você se colocar maior que o outro, não no sentido de você dizer que você é mais santo que o outro, não, mas é no sentido de que, como exemplo, você pode falar e apontar, além da falha, a solução.
né, a solução. Por isso que Gálatas 6,15, se eu não me engano, o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, se você vê alguém em falta, como é que você vê alguém em falta? Julgando. Como é que você vai saber que a pessoa está errada? Julgando. O termo julgar, ele tem diversas aplicabilidades, né? Jesus chega e fala assim: julgai segundo a reta justiça. Quer dizer, ele mesmo manda julgar, mas julgar segundo a reta justiça, né? Então, quer dizer, tem havido uma confusão muito grande com relação a essa questão de julgar, e aí a gente acha que não pode analisar nada, porque senão você é pecador, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e por aí vai. Mas isso é um outro estudo que a gente poderá fazer bem minuciosamente, né? A gente vai trazer textos do apóstolo Paulo, que Paulo chega e fala o seguinte: vocês não podem julgar causas entre vocês? Porventura vocês não sabem que vocês julgarão até os anjos, né? Então tudo isso nós iremos ver, né? Eu não vou falar aqui do hebraico, do grego, para não confundir ninguém, né? Entendeu? Mas assim, são essas coisas que a gente vê. Então, em outras versões, está falando o fruto que nos ensina. Em outras versões, Miqueias 6,8, troca esse bom por benignidade. E aí nós iremos mostrar aqui, continuando, a benignidade é pouco parecida com a bondade, não é? E a gente vai explicando. A benignidade está ligada ao ato de julgar as ações das pessoas, né? Eles refletem o seu sentimento, tá? Enquanto que a bondade reflete a ação, reflete o que é externo, a benignidade ela é algo que você sente. Aí eu coloquei mais abaixo: a bondade são qualidades exteriores, falam de ações externas. E aí vem uma coisa bastante curiosa: alguém que não é benigno pode praticar bondade? Pode responder que você aqui não vai ser chamado de nada que você não goste. Oi? Isso, por quê, irmã? Não quer dizer que ele não possa fazer uma bondade. Eu acho que ele pode fazer Pode? uma bondade. Isso. Pode fazer uma ação de bondade. Isso. Alguém concorda? Alguém quer falar mais alguma coisa? Sim, a irmã está certíssima. O ser humano ele pode praticar atos de bondade, porque lembra, você praticar atos de bondade, ela é uma ação, é algo que você está praticando de bom. Como ser benigno é um sentimento, né? E aí nós iremos ver mais à frente quais são esses sentimentos de benignidade. Alguém pode praticar coisa boa sem ter nenhuma ou pouca benignidade dentro dela. Exemplo: eleição. Os políticos, né? Quantos atos de bondade eles não praticam, né? Você está precisando de um emprego, aí te dá um emprego, né? Está precisando de uma cesta básica, te dá uma cesta básica. Está precisando resolver um problema lá na justiça, ele tem conhecido e vai lá e arruma. Quer dizer, são atos de bondade. Mas existe um interesse escuso por trás, não é? Na verdade, depois das eleições, todo mundo sabe disso, a maioria some. Aquele ato de bondade foi por um determinado tempo e porque ele quis um benefício daquilo, não é? Então, quer dizer, a própria Bíblia diz que Satanás ele pode se transfigurar em anjo de luz, ou seja, até o diabo pode fazer ato de bondade para te agarrar, para te enredar, para te enganar. Aí lá no final ele vai mostrar o que ele tem dentro, não é? Então, na verdade, a benignidade, ela é um dos frutos muito importantes, porque ela é algo que você sente, é o seu caráter,
é o seu eu. Não é? Você não faz aquilo por segundas intenções, entendeu? Independente de você ganhar ou não ganhar, você pratica o que é bom. Não é? E na verdade, a benignidade, ela fatalmente vai levar a pessoa a praticar um ato de bondade. Mas nem sempre quem pratica um ato de bondade tem dentro de si a benignidade. Não é? A benignidade, em outras versões, a amabilidade, ele te coloca em ação através do outro. Não é? É um sentimento que você tem para agir em prol do outro. Não é? Por mais inimigo seu que ele seja. Por isso que o Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele é até mais severo do que a lei. Até mais severo do que a lei. Porque ele exige essa postura interior nosso, ou seja, não basta apenas você fazer um ato de bondade, é preciso você ser também benigno. E é aí que a coisa fica difícil, porque na verdade nós entendemos a capacidade que temos de fazer muito mais o mal do que o bem. Os sentimentos muitas das vezes que afloram em nós quando alguém pratica um mal a nós e a nossa família, entendeu? É muito maior do que você querer ajudar o próximo, do que você querer ajudar o vizinho. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Para que você faça atos de bondade, é preciso que seu interior esteja cheio de benignidade. Estou falando crente, né? Quer dizer, você tem que ter esse sentimento. Uma definição mais profunda sobre benignidade reside no fato de que é a disposição de ser bondoso com o próximo. Você tem disposição para isso, você tem disponibilidade para isso, né? Na verdade, isso não te pesa. Quando você ver alguém praticando alguma situação assim, tendo alguma situação ruim, você quer ajudar, né? O seu coração se move para isso. Algumas características bastante interessantes da benignidade, né? Pensar bem a respeito das pessoas. Geralmente quem tem esse sentimento, ele tem a capacidade de não fazer mau juízo da pessoa facilmente. Ele tende a confiar mais no ser humano, não é? Ele tende a, de uma certa forma, dar um voto de confiança, não é? Porque como esse sentimento o joga para o próximo, né? Ele está sempre na mente buscando como ajudá-lo. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que aquela pessoa, por mais que ele esteja dando sinais de que não presta, e você vê isso, porque quem é benigno não se fecha para isso, afinal de contas ele tem o Espírito Santo e também discerne. A ideia dele vamos ver e vamos dar um voto de confiança para ver até onde isso vai. Obviamente que a Bíblia fala o quê? Né? Seja simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Não é verdade? A gente sabe que existem muitos charlatões por aí. Eu vou citar um caso, por exemplo, que aconteceu há muitos anos atrás, e eu sempre cito meus casos, porque na verdade é o que eu posso dizer e atestar que é verdade. Às vezes você ouve muitos testemunhos, muitas coisas, e você não sabe até que ponto isso foi acrescentado, não é? Então é muito complicado você trazer testemunhos de terceiro. Há mais de 25 anos atrás tinha um irmãozinho, e ele não parava em serviço nenhum, né? Ele andava assim bem lento, sabe? Lento, devagarzinho, quase parando. E as pessoas falavam, os crentes me falavam muito mal dele. Pô, não para em serviço nenhum, é um vagabundo, entendeu? Aí ele se queixava constantemente que estava com problema de vista.
ele ia, arrumava um serviço, trabalhava um mês, 2 meses, saía. Tá? Então, a princípio e à primeira vista, qualquer um, obviamente, né, o mais santo que seja, você vai, opa, esse camarada não quer nada com nada, a esposa trabalha, ele quer ficar às custas da esposa, entendeu? E assim, aquela situação me doía no coração, que ao mesmo tempo, eu como ser humano, né, poderia pensar isso, porque daria sinais, ao mesmo tempo eu pensava, peraí, será que pode não haver algo a mais? Entendeu? E aí eu fiz campanha para ele, corri atrás de dinheiro para fazer exame de vista, para comprar óculos, e eu escutava pessoas falarem para mim, crentes, né? Rapaz, um vagabundo, não quer nada não. Num triste dia ele desmaia. Aí ele foi para onde? Para o hospital, não sei se foi para o hospital dos servidores, não sei. Fizeram uma série de baterias. Descobriram o quê? Que ele estava com temor de um câncer na cabeça. Um tumor desse tamanho. Que tiveram que abrir até. E aí descobriu que toda aquela lerdeza dele, o fato dele não estar enxergando direito, aquela situação toda dele andar quase parando, né? Sabe aquele desenho, ó céus, ó vida, daquela hiena, entendeu? Aquela preguiçosa pra caramba. Tem todas as características. Mas o problema dele não era que ele não gostava de trabalhar, é que ele estava com um câncer desse tamanho e ninguém via isso, né? Então, se nós somos benignos, não é? A primeira coisa que nós iremos fazer é pesar. Pode ser isso, mas também pode ser aquilo, não é? Às vezes a gente lê um texto, poxa, tá na cara que é isso, mas de repente pode ser outra coisa, porque você se move em prol do outro, independente de quem quer que seja. Então, essa primeira característica muito importante acerca da benignidade, pensar bem a respeito das pessoas, fazer de tudo para que nós diminuamos essa coisa de só pensar o que é errado, de só pensar o que é mal, né? De só pensar que o camarada, né? Obviamente que chega uma certa hora que você, com todas as, como é que se diz assim, com todos os probatórios, você vê que o cara é um safado, ou é um charlatão, é um hipócrita, mas até lá você vai tomar cuidado com isso. Segunda característica, ser flexível. Quem é amável, quem é benigno, ele tem uma característica que muitas das vezes o coloca como sendo um bobo, porque ele é flexível demais, entendeu? Ele tem a opinião dele e fulano tem a dela ou a dele. E aí o que acontece? Ele tem certeza absoluta que ele está certo. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, que não sei a coisa. Mas o outro ou a outra, não, que não sei o que, eu quero que seja assim, eu quero que esteja assado. E aí quando ele vê que aquilo ali está, de uma certa forma, atingindo a outra pessoa, no humor dela, que ela já não está gostando, né? Ou está havendo um atrito, aí ele anula a sua opinião e acolhe parcialmente a da outra, a não ser que aquilo que a outra está fazendo é algo realmente terrível e ruim. É diferente, porque tem muitas coisas que mesmo que você tenha razão, não quer dizer que você tem que bater o pé e dizer, eu tenho razão, eu sou tal. Não, tem coisas que dá para você contornar, tem coisas que dá para você anular a sua razão em prol do outro, porque não vai atrapalhar em nada, né? Lá na frente, né? Porque o benigno, ele tem uma característica, mesmo quando ele está certo, né? Ele não tem aquele sentimento de vingança. Tá vendo? Eu te disse, né? Mas todos nós somos assim, né? Você chega assim, aí aquilo que você fez estava errado, né? Não, o benigno, ele tenta proteger o próximo até nisso. Ele, não, mas é assim mesmo, entendeu? Foi bom, né? Enfim, ele
cerca o próximo, né? De todos os lados. Ele protege, o benigno protege os sentimentos da pessoa. Isso é uma coisa muito bom, ser flexível, né? A flexibilidade, obviamente que como nós temos o Espírito Santo, nós iremos entender até que ponto podemos ser flexíveis e até que ponto essa flexibilidade não vai atrapalhar o reino de Deus, não vai atrapalhar a igreja, não vai atrapalhar o serviço. Então tudo isso, o Espírito que está em nós, não é? Vai criando uma harmonia. Então, sejamos flexíveis. Muitas vezes, não significa que você tem que ser todas. Outra característica, amistoso, entendeu? É uma pessoa assim, que você vê logo de cara, ele traz paz, não é? Ele traz uma sensação de tranquilidade, não é? Ele é avivado dentro dele, não é? Ele quer fazer, independente se você quer ou não, independente se você vai fazer ou não. A pessoa que é amistosa, até se tiver uma pessoa para dar aula, ele vai dar como se tivesse 20, 30, 40. Porque qual é a ideia? A ideia é ajudar o próximo, não importa se 1 milhão ou se só um. Né? Ele sabe que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, é bastante interessante. Outra característica, brando, não é? Lembra daquele hino? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isto devo ao amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. E aí ele vai, né? Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Então o hino começa calmo, sereno e tranquilo. Eu imagino Jesus assim, entendeu? Nada contra ao pastor, e isso tem a sua importância, ao Silas Malafaia, que é sanguíneo e tal, e aquela coisa toda, mas eu imagino Jesus assim, ó, sabe? Uma pessoa que eu vi pregando, e que eu acho que Jesus era, não sei se você lembra dele, Mike Shea, da casa de Davi, a maneira como ele prega, né? A forma suave como ele é uma pessoa que você vê assim, poxa, você não consegue imaginar aquela pessoa irada, embora todos nós nos iremos, em menor ou maior proporção, de forma diferente do outro. O benigno, até mesmo para se irar, ele é cauteloso, né? Porque a ideia dele é criar um ambiente amável, favorável, não é? Um ambiente isento de trevas. Então ele sabe que uma cara de limão azedo, né, contamina. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né, fugir de toda raiz de amargura, né? A pastora está rindo. Fugir de toda raiz de amargura. Então quer dizer, você tenta desintoxicar o ambiente. Ele está lá, está irado, mas está tudo muito bom, tudo muito bem. Chega lá atrás, Deus, eu queria matar, enforcava, me ajuda, ele é teu filho, ela é tua filha. Meu Deus, ele não se emenda, ela não se emenda. Meu Senhor, se eu fosse o Senhor, eu mandava um raio. De repente, primeiro era você, né? Então, por isso que ninguém pode chegar e falar assim, manda um raio. Então, nós entendemos que ser amável, ser benigno, é ser brando, né? Obviamente, dentro das suas características, porque não tem jeito. A coisa mais difícil que existe é mudar condutas que a gente vem com ela desde criança. É uma coisa muito difícil, entendeu? Então, o que Deus exige? Deus não exige perfeição, Deus exige que você busque, porque perfeição ninguém terá enquanto tiver
aqui na terra. Por isso que o apóstolo Paulo diz que muitos serão salvos pelo fogo. Entendeu? São poucos, dentro da minha visão teológica, são poucos que conseguem chegar a um padrão até a sua morte ou até a volta de Jesus, não é? Aquele padrão de quase perfeição, não é? São poucos, porque a grande maioria escorrega de um lado, de outro, mas ele está buscando. Eu gosto muito daquele texto que diz, né, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. É isso que nós temos que ser, não é? 30 anos de evangelho. Eu sei que ninguém acha isso errado, mas só 5 anos atrás que eu consegui parar de ver novela. Eu fiquei 25 anos tentando parar de ver novela, ficava um ano e pouco, e aí a filha gosta de ver, a esposa, e aí de repente ficava lá, aí tem um Chico agora, né, e tal, ainda mais agora que ele morreu, aí mesmo o pessoal vai querer ver, né, todas as cenas e aquela coisa toda, mas só 5 anos atrás que eu consegui parar de ver novela. Entendeu? Filme, eu gosto muito de filme, eu tento selecionar os filmes, só que assim, eu tenho que trocar um montão de vezes para tentar ver um filme que realmente eu percebo que aquilo ali não vai, né, atrair as minhas emoções para outro canto, né? Porque enquanto estivermos aqui na terra, nós seremos ainda sujeitos a essas coisas. Compassivo. Estamos quase terminando, falta pouco. Ser compassivo significa você ter compaixão. Jesus fala uma coisa bastante interessante. Jesus diz assim, um dos relatos acerca de Jesus fala o seguinte: e Jesus, tendo compaixão do povo, né, ele curava, ele libertava. Então a compaixão é uma característica muito forte de quem é benigno, porque ele se dói. Compaixão significa você sentir dor pelo outro, né? Por um parente que está enfermo, por um irmão que está passando por uma necessidade, né? Você se coloca no lugar daquela pessoa e você sente, se não a mesma dor, quase que a mesma dor, né? Então, por isso que os frutos do Espírito Santo é importante, porque você agrega todos esses valores que são do reino, entendeu? Quer dizer, você joga os valores que são do mundo fora e agrega os valores que são do reino. Atencioso, né? E hoje em dia ser atencioso é complicado, e dependendo da pessoa é mais complicado ainda, porque assim, tem gente que você já conversou com ela 1 milhão de vezes, você já gastou, quem é pastor, né, gabinetes, horas e horas e horas e horas, aí depois de um certo tempo, mesma situação, mesmo problema, entendeu? Aí você sente vontade de chegar e rasgar a cabeça da pessoa, sei lá, e colocar tudo dentro dela, mas na verdade não é a cabeça, é o coração, porque na cabeça já está, só que ela não deixa entrar no coração. Lembra da pregação? Os 4 tipos de coração, você joga ali, joga, o diabo vem e tira, e é velho de crente, o diabo continua tirando, né? E aí mesmo assim, você já querendo falar, você até pensa, poxa, eu já gastei 2, 3 horas com ele já, entendeu? E não adiantou nada. Poxa, eu queria que ele fosse rápido, mas ele está lá. Ele está lá. E aí você tem que ser atencioso. Oi, tudo bem? Pode falar, filho. Pode falar. Pode falar, filho. Você repete as mesmas coisas para a candanga o tempo todo, né? Porque tipo assim, a sua fé com ele já acabou. Já acabou, meu filho. Não tem mais para onde correr. Mas mesmo assim, porque o pastor é isso, entendeu? O pastor é isso, entendeu? Ele já sabe, o Espírito Santo já até revelou, meu filho, minha filha, esse aí já não tem mais jeito. Igual Moisés, poxa, Moisés, né? O próprio Deus chega para ele e fala o seguinte: olha, eu vou matar essa cambada toda, que são rebeldes, né? E vou fazer de você um outro povo. Ele não.
E olha só, se você for ver os relatos, quanta coisa ruim aquele povo falou de Moisés. Você não é nosso líder nada. E você está aqui, nos tirou do Egito, que a gente comia lá cebola, comia isso, comia aquilo, para morrer aqui de fome, de sede, entendeu? E ele não, além de ele ser compassivo, ele era atencioso, ele escutava. O texto diz que ele, mais de 2,5 milhões, segundo historiadores, de pessoas, ele tinha a capacidade de ouvir o dia inteiro, e a noite toda as pessoas chegando ali e falando as causas para ele. Aí chega Jétro e dá aquela brilhante ideia: não, separa o grupo em 50, em 100, coloque líderes e tal, e aquela coisa toda. Generoso, é uma pessoa, olha só, muitas características a benignidade tem. É uma pessoa generosa, né? Que não deixa de estar atrelado à bondade, né? Ela gosta de fazer o bem, né? Independente do que seja. E educada, a pessoa educada, né? A pessoa educada é exatamente aquela pessoa que não é espalhafatosa, né? Que na verdade trata as outras pessoas com dignidade, com educação, independente de quem quer que seja. A pessoa vem com 5, 6, 4 pedras na mão, você vem com uma flor, você vem com uma rosa. Exatamente. Mas por que quando a gente se converte a gente não vira anjo? Entendeu? Para mostrar para Deus que nós, embora seja difícil, vamos buscar isso. Até mesmo as pessoas benignas, até mesmo as pessoas educadas, generosas, é óbvio que elas vão explodir alguma vez. Jesus, por exemplo, pegou o chicote e queria bater lá nos ladrões, né? De vez em quando ele falava algumas coisas bem ásperas para os fariseus, né? Dependendo da situação, aquela conduta que foge do seu padrão não é pecado, entendeu? Né? João Batista chegou uma hora, raça de víboras, né? Ele não falou assim mais ou menos bonito, ele deve ter gritado mesmo para todo mundo ouvir: raça de víboras! Assim mesmo. Está posto o machado, a raiz, né? O pessoal ficou olhando assim, né? Então, quer dizer, quem tem benignidade não significa também que é idiota e que é bobo, né? Vai ter a característica principal dele vai ser sempre essa: flexível, amistoso, brando, compassivo, atencioso, generoso, educado. Mas lá uma vez ou outra ele vai ter que deixar um pouquinho isso de lado e partir para cima do sanguíneo mesmo, entendeu? Mas dentro de uma hora certa, de um momento certo. Amém? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Podemos afirmar sem medo de errar, estou quase terminando, que a benignidade é a força ativa que há em nós com a função de nos impulsionar a fazer o bem. Entendeu? A benignidade, quando nós a temos, não tem jeito, você quer fazer o bem. Entendeu? Ela te funciona, você não espera o bem chegar até você. Você vai em busca dela. Não é? Às vezes você está aqui no culto, na igreja, você escuta assim, que alguém está em dificuldade. Antes mesmo da pessoa pedir: poxa, será que eu posso ajudar ela em alguma coisa? Né? Vou lá ajudar. Então é isso. Não confunda ser benigno com ser fraco. A benignidade não anula o ser sincero. Porque tem gente que é bonzinho até demais, e esse bonzinho demais acaba fazendo com que ele não fale a verdade para o outro. Mas não é isso que o texto está dizendo, né? A diferença é que quem é benigno vai falar a verdade tomando um cuidado enorme de não machucar o outro, tá? E nem sempre nós temos essa capacidade,
Porque dependendo da pessoa, até mesmo quando você toma cuidado, você machuca. Porque aquela pessoa é cheia de feridas de alma, é cheio disso, é cheio daquilo, faz parte da natureza dela. Ela vai brigar com isso o tempo todo até o arrebatamento à volta do Messias. Mas a grande verdade é exatamente essa. É preciso ser sincero. Mas de que forma? Né? A irmã Ana, de repente está aqui, fez um negócio errado, né? Aí eu vi, aí eu como pastor, poxa, irmã, você não está cuidando da obra com perfeição. Embora a gente saiba que a obra que a Bíblia diz é cuidar dos órfãos e das viúvas. A obra verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas também a casa de Deus não deixa de ser a obra dele, né? Poxa, mano, poxa, não sei o quê. Então eu falo de uma maneira em que eu não tomo cuidado, né, de ferir o coração dela. Não, eu tenho que chegar e arrumar um jeito, da melhor maneira possível, de falar alguma coisa, né? Ou se não quiser falar nada, se eu acho que eu posso fazer melhor, poxa, eu vou te ajudar um dia desses aí. E aí ela vai ver que você está fazendo assim, diferente, né? Aquela coisa toda, ela, já até sei, né? E tal, entendeu? Então, nós temos que ter esse cuidado com o ser humano. Gente, não é fácil. Não é fácil. É por isso que a gente entende, quando a gente estuda os frutos do Espírito, nós entendemos por que Jesus fala negue-se a si mesmo. Porque ele sabe de todas essas problemáticas interiores que nós temos. É muito difícil. Aí a Bíblia fala que o Espírito cobiça contra a carne e a carne cobiça contra o Espírito exatamente por causa disso. Não confunda ser fraco com ser benigno com ser fraco. O maligno será sincero para destruir o indivíduo, porque tem gente que é sincero à flor da pele, mas essa sinceridade é um rompante de vingança que ele tem para destruir a pessoa emocionalmente, entendeu? Aí se você for olhar na psiquiatria, isso pode chegar a ser até um tipo de psicopatia. Porque na verdade ela quer falar a sinceridade, não é para te construir, não é para te tornar um ser melhor, é para te destruir mesmo. E tem coisas que a pessoa fala que se você não tiver uma personalidade restaurada, meu Deus, tem gente que até se mata, entendeu? Tem gente que até se mata. O maligno será sincero para destruir o indivíduo, mas o benigno usará a sinceridade para ajudar a construção do indivíduo. A ideia principal dele é fazer a pessoa torná-lo melhor do que ele, até se ele realmente for melhor do que ele está fazendo. E aí eu estou terminando. Observação. Ser sincero não requer ser mal educado. Quem é benigno fará de tudo para não machucar as pessoas. Terminando, eu não li um negócio aqui. A benignidade está ligada ao ato de julgar as ações das pessoas. Eles refletem o seu sentimento. O antônimo de benigno é ser maligno, é malignidade, né? Quem não é benigno, o sentimento dele vai estar voltado para o mal. Até o bem que ele for fazer, de uma certa forma, é visando o mal lá na frente. Um agiota, por exemplo, muitas vezes é uma pessoa maligna, porque na verdade, em vez dele emprestar o dinheiro a 4%, a 5%, a 3% ao mês, ele empresta 30%, ele empresta 40%. Mas ele não está fazendo bem, ele não está me tirando do sufoco, que nada, ele está te colocando mais no sufoco ainda, porque você nunca vai conseguir pagar aquele dinheiro. E existe agiotas que faz de tudo para que a pessoa não pague mesmo. Então, quer dizer, tem gente que muitas das vezes tem essa questão de ser maligno, não é? Esse sentimento, ele vai sempre fazer alguma coisa para que você realmente não, 40 minutos, tá vendo? Não se dê bem. Amém?
Próximo estudo eu não vou estar aqui, os pastores estarão, que eu vou estar viajando, tá? Ore por mim, porque vou lá para aquele rio.